Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério. Bom, demorou, mas saiu. Vamos responder 15 questões da norma da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. São 15 questões da VUNESP, todas elas são da VUNESP. Algumas recentes, outras mais antigas e 15 questões para a gente treinar aí as normas. Já foi feita a leitura, agora vamos para os exercícios, conforme eu prometi. Nos termos das normas da Corregedoria Geral de Justiça, do que tange ao Sistema Informatizado Oficial, assinar a alternativa correta. Nos ofícios de justiça, o registro e controle de movimentações dos feitos realizar-se-ão pelo Sistema Informatizado Oficial, sendo facultada a elaboração de fichas materializadas em papel ou constantes de outros sistemas informatizados para auxiliar no controle do trâmite processual. Essa aqui está errado, por quê? Por que não é essa aqui? Artigo 57. Nos ofícios de justiça, o registro e controle da movimentação dos feitos realizar-se-ão exclusivamente pelo Sistema Informatizado Oficial, vedadas a elaboração de fichário por nome de autor e a utilização de fichas individuais materializadas em papel ou constante de outros sistemas informatizados. Então, não pode. Você tem que usar o sistema do Tribunal de Justiça, não pode usar um Excel ou alguma coisa por fora, vamos dizer assim. Letra A não é. B. Não será admitida a exclusão de parte do processo, procedendo-se a sua baixa quando necessário. Este é o gabarito, letra B. Todas as vítimas identificadas na denúncia ou queixa e também as testemunhas de processo criminal, sejam essas de acusação, defesa ou comuns, terão suas qualificações lançadas no Sistema Informatizado Oficial. Artigo 55 diz o seguinte: a qualificação das partes será lançada no Sistema Informatizado Oficial da forma mais completa possível, com os seguintes dados disponíveis nas postulações iniciais ou intermediárias. E aí vem um parágrafo terceiro, que diz: as vítimas identificadas na denúncia ou queixa e também as testemunhas de processo criminal, sejam estas de acusação, defesa ou comuns, terão suas qualificações lançadas no Sistema Informatizado Oficial, exceto quando, ao derem conta de coação ou grave ameaça, após deferimento do juiz, pedirem para não haver identificação de seus dados de qualificação e endereço. Então, tem a exceção sim. Tá? Letra D. Os escrivães judiciais do Serviço de Distribuição e dos Ofícios de Justiça realizarão auditoria quinzenal no sistema SAP-PG, de acordo com os níveis de criticidade definidos, comunicando ao Corregedor-Geral da Justiça qualquer irregularidade. O artigo 51 vai dizer o seguinte: os escrivães judiciais do Serviço de Distribuição e dos Ofícios de Justiça realizarão auditoria semanal, não é quinzenal, tá? Toda semana, no sistema, de acordo com os níveis de criticidade definidos, comunicando à Corregedoria Geral da Justiça qualquer irregularidade. Letra E. O cadastro no Sistema Informatizado Oficial conterá exclusivamente as seguintes informações a respeito do processo, de modo a individualizar com exatidão qualificação das partes e de eventuais representantes advogados e os respectivos números de inscrição na OAB. A letra E também está errada. B é o gabarito. Próxima questão. Na elaboração dos documentos serão utilizados os modelos de expediente institucionais padronizados, autorizados e aprovados pela Corregedoria Geral da Justiça, podendo ser criados modelos de grupo ou usuário no ofício de justiça, a partir dos modelos institucionais ou da auditoria intelectual do magistrado, que somente será permitido para, entre outras, as seguintes categorias. Então aqui você tem que lembrar do seguinte, do artigo 1238, que diz o seguinte: a criação de modelos de grupo ou usuário realizar-se-á a partir dos modelos institucionais ou da auditoria intelectual do magistrado e somente será permitida para as seguintes categorias: ajuizamentos, atos originatórios, autos, cartas precatórias ou regatórias, certidões de cartório, decisões, despachos
editais, expedientes do distribuidor, formais, mandados, outros, ofícios, requerimentos, sentenças, setor técnico, assistencial, assistente social, setor técnico, psicologia, termos de audiência. Então, você tem aqui a letra C, o gabarito. Próxima questão. Acerca da consulta ao processo eletrônico no sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, as normas da Corregedoria de Justiça prevêem que o advogado, o defensor público e o Ministério Público terão acesso a todo o conteúdo do processo eletrônico se forem cadastrados e habilitados nos autos, ou seja, somente se atuarem no processo, independentemente de estarem os autos em segredo de justiça ou não. Não faz muito sentido aqui. Acho que quando está em segredo de justiça, o acesso não é tão liberado assim. Letra A está fora. A consulta no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as movimentações processuais ao inteiro teor das decisões, às sentenças, aos votos, aos acordos e aos mandatos de prisão, registrado no PNMP, Banco Nacional de Mandatos de Prisão, não é livre, pois depende do recolhimento de taxa judicial. Essa aqui não é. Os defensores públicos, os procuradores e os membros do Ministério Público não vinculados a processo, previamente identificados, poderão acessar todos os atos e documentos processuais armazenados mesmo nos casos de processo em sigilo ou segredo de justiça, prerrogativa não estendida aos advogados. Essa prerrogativa é estendida aos advogados e, mais uma vez, processo em sigilo ou segredo de justiça tem um acesso bem restrito. Os advogados, os defensores públicos, os procuradores e membros do Ministério Público não vinculados a processo previamente identificados poderão acessar todos os atos e documentos processuais armazenados, salvo nos casos de processo em sigilo ou segredo de justiça. Este é o gabarito, vai de acordo aí com o artigo 1224, parágrafo 2º, que diz exatamente o que está escrito aqui, praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V. Próxima questão. Em relação ao protocolo e à juntada de petições, as normas da Corregedoria de Justiça prevêem que os ofícios de justiça não podem receber diretamente petições de requerimento de juntada de procuração ou de subestabelecimento apresentadas pelo interessado, caso em que uma informação na petição mencionará essa circunstância. A letra A está errada, né? Na verdade, vai de acordo aí com o artigo 92, é vedado aos ofícios de justiça receber e juntar petições que não tenham sido encaminhadas pelo setor do protocolo, salvo quanto às petições de requerimento, de juntada, de procuração ou de subestabelecimento apresentadas pelo interessado diretamente ao ofício de justiça, caso em que o termo de juntada mencionará esta circunstância. B. O lançamento do termo de juntada deverá ser efetuado na própria petição ou no documento a ser encartado aos autos, sendo certificado o ato de juntada nos autos e anotado no sistema informatizado oficial. Está errado. O artigo 93, parágrafo 2º, diz que é vedado o lançamento do termo de juntada na própria petição ou documento a serem encartados aos autos. C. Os ofícios de justiça devem receber todas as petições e juntá-las aos autos respectivos, remetendo ao protocolo aqueles que sejam pertinentes a processos que tramitem em outros ofícios daquela comarca. Está errado, o artigo 92 diz que é vedado aos ofícios de justiça receber e juntar petições que não tenham sido encaminhadas pelo setor de protocolo. D. É vedado aos ofícios de justiça receber e juntar petições que não tenham sido encaminhadas pelo setor de protocolo, salvo em hipóteses excepcionais, quando houver, em caso concreto, expressa decisão fundamentada do juiz do feito dispensando o protocolo no setor próprio. Este é o gabarito, vai de acordo com o artigo 92 e completando com o inciso 2, que vai tratar exatamente disso. Próxima questão. Assinale a alternativa que corretamente aborda aspectos do sistema informatizado oficial previsto nas normas da Corregedoria Geral de Justiça. O sistema informatizado atribuirá a cada processo distribuído
o número de controle interno da unidade judicial, sem prejuízo do número do processo. Número do protocolo que seguirá série única. E a letra A já é o gabarito. Artigo 47, em seu parágrafo único. Para efeito de divisão de trabalho entre os escreventes técnicos judiciários, oficiais de justiça e juízes e outras providências necessárias à ordem do serviço, o sistema informatizado atribuirá a cada processo distribuído um número de controle interno da unidade judicial, sem prejuízo do número do processo. Número do protocolo que seguirá série única. Você vê que é bem letra da lei mesmo. Letra A é o gabarito. Próxima questão. As normas da Corregedoria Geral da Justiça definem a correição ordinária como sendo a fiscalização. Então, essa correição ordinária acontece todo ano e é prevista. O artigo 6º diz o seguinte: a função correcional será exercida em caráter permanente mediante correições ordinárias ou extraordinárias e visitas correcionais. Parágrafo 1º. A correição ordinária consiste na fiscalização prevista e efetivada segundo essas normas e leis de organização judiciária. Então, ela é prevista e efetuada segundo as referidas normas e leis da organização judiciária. Letra D é o gabarito. Próxima. Nos termos das normas da Corregedoria Geral da Justiça, o uso inadequado do sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que venha a causar prejuízo às partes ou à autoridade jurisdicional importará. A gente tem uma leitura recente disso. O que vai acontecer? Vão bloquear o acesso do cidadão, do escrevente técnico, e isso não vai eliminar um possível processo que ele venha a receber. Tá? Ele vai ter o acesso bloqueado e ainda pode ser processado. Vai de acordo aí com o artigo 1191 do parágrafo único. O uso inadequado do sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que venha a causar prejuízo às partes ou à atividade jurisdicional, importará bloqueio do cadastro do usuário, sem prejuízo das demais cominações legais. B é o gabarito. Próxima. Consoante as normas da Corregedoria Geral da Justiça, os mandados de prisão não serão entregues aos oficiais de justiça, mas encaminhados ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt, IIRGD. Este é o gabarito. A gente até comentou durante a leitura o quê? Que algumas pessoas podem fazer uma confusão, achar que o oficial de justiça, sim, ele encaminha os mandados, mas o mandado de prisão não é com o oficial de justiça. Vai ser com um setor específico para esse tipo de ação. Artigo 108. Os mandados que devem ser cumpridos pelos oficiais de justiça serão distribuídos na forma regulada pela Corregedoria Geral da Justiça aos que estiverem lotados ou à disposição das respectivas comarcas ou varas. Parágrafo único. Os mandados de prisão não serão entregues aos oficiais de justiça, mas encaminhados ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt, IIRGD. Próxima questão. Acerca da autuação, abertura de volumes e numeração de feitos, prevêem as normas da Corregedoria Geral de Justiça que todas as conclusões ao juiz serão anotadas no sistema informatizado, acrescentando-se a carga em meio físico ou eletrônico, no máximo de 50 processos por dia. Está errado isso aqui. Não há limite para que o juiz conclua o processo. Lembra que a gente conversou? Se chegar 1000 para finalizar, ele vai ter que finalizar os 1000. Não tem este número definido, tá? Deverá ser feita a conclusão dos autos no prazo de 48 horas e executados os atos processuais no prazo de 3 a 5 dias, dependendo da complexidade do ato a ser realizado. Na verdade, aqui está definido em 5 dias. Então, esse de 3 a 5. Os autos de processos não excederão 200 folhas em cada volume, salvo determinação judicial expressa em contrário ou para manter peça processual com seus documentos anexos, podendo, nestes casos, ser encerrado com mais ou menos folhas. Este é o gabarito, letra C é o gabarito. Vai aí de acordo com
o artigo 89. Próxima questão. Os servidores da Justiça darão atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo mediante exemplificativamente. Então, o que vai acontecer com essas pessoas idosas, gestantes, lactantes? O que é lactante? É a mulher que acabou de ter um bebezinho que está amamentando. Essa é a lactante. Essas pessoas têm que ter uma fila exclusiva ou uma senha específica para atendimento, pois são prioritárias. Então, você faz duas filas. Uma fila com pessoas que não são prioritárias e uma fila com pessoas prioritárias, ou distribui senhas específicas. Senha para pessoa não prioritária e senha prioritária para quem tem essa necessidade. Aí vem as alternativas. A garantia de lugar privilegiado em filas ou distribuição de senhas com numeração adequada ao atendimento preferencial. Perfeito, este é o gabarito. Próxima questão. Sobre o acesso aos autos judiciais e administrativos de processos em andamentos ou findos, tendo em vista as normas da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, é correto afirmar que as entidades que reconhecidamente prestam serviço de assistência judiciária poderão, por intermédio de advogado com procuração nos autos, autorizar a consulta de processos que tramitem segredo de justiça em cartório por exclusivamente acadêmicos de direito inscritos na OAB. Então, isso aqui está fora, sempre tem essa restrição. E o artigo 160 diz o seguinte: na hipótese de os processos correrem em segredo de justiça, o seu exame cartório será restrito às partes e a seus procuradores devidamente constituídos. Então, é isso. B. Poderá ser deferida quando os autos não estiverem em segredo de justiça ao advogado ou estagiário de direito, regularmente inscritos na OAB, que tenham sido constituídos procuradores de quaisquer das partes. A retirada de autos para cópia pelo período de 2 horas, mediante controle de movimentação física. Bom, tá bem estranha essa B e tá errada. 161 diz o seguinte: a carga de autos judiciais e administrativos em andamento no cartório é reservada unicamente a advogados ou estagiários de direito regularmente inscritos na OAB, constituídos procuradores de alguma das partes, ressalvado os processos findos, o que não estejam sujeitos a segredo de justiça. A carga por advogado, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Então, tá fora. C. Os escrivães judiciais e os chefes de seção judiciária manterão, pessoalmente ou mediante servidor designado, rigorosa vigilância sobre os autos dos processos, sobretudo quando do seu exame, por qualquer pessoa no balcão do ofício de justiça ou seção administrativa. E a letra C está certa, é o gabarito. Vai de acordo aí com o artigo 157, em seu parágrafo único, que diz o seguinte: os escrivães judiciais e os chefes de seção judiciária manterão pessoalmente ou mediante servidor designado rigorosa vigilância sobre autos dos processos, sobretudo quando do seu exame por qualquer pessoa no balcão do ofício de justiça ou seção administrativa. Letra C é o gabarito. Próxima. 12. As normas da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo prevêem que, recebida a petição inicial ou intermediária acompanhada de objetos de inviável entregamento aos autos do processo. Então, o que é esse inviável entregamento aos autos do processo? Se você tem um objeto muito grande, por exemplo, ele estava com uma foice de 1,90 m e cometeu um crime com essa foice, não tem como colocar isso junto do processo. É um objeto grande. De repente, matou uma pessoa com a serra elétrica, né? Aqueles filmes de terror de serra. Enfim, uma coisa muito grande. Aí teria que tirar do processo e fazer os encaminhamentos. O que vai ser feito? Então, o artigo 93 prevê isso no seu parágrafo 4º. O artigo 93 diz o seguinte: recebida a petição inicial ou intermediária acompanhada de objetos de inviável entregamento aos autos do processo, o escrivão deverá conferir, arrolar e qualificá-los, lavrando certidão,
sempre que possível na presença do interessado, mantendo-o sob sua guarda e responsabilidade até encerramento da demanda. É isso. Então, o escrivão que vai ficar responsável aí por esse desentreamento da peça do processo, né? A letra A aqui é o gabarito. Próxima questão. A respeito do sistema informatizado oficial, é correto afirmar que as normas da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo prevêem que, nos ofícios de justiça, o registro e controle da movimentação dos feitos realizar-se-ão pelo sistema informatizado oficial, podendo ser mantidas as fichas individuais materializadas em papel ou constante de outros sistemas informatizados. Na verdade, não podem, né? Não podendo ser mantidas fichas individuais. B. Compete à administração geral do fórum cadastrado no sistema informatizado oficial a decretação do segredo de justiça, a concessão da justiça gratuita, o deferimento da tramitação prioritária do processo ou o reconhecimento de qualquer benefício processual a alguma das partes. Está tudo certinho, menos a competência. Compete a quem? Aqui a quem compete? Ao ofício de justiça. Então, o próprio ofício de justiça que vai determinar isso aí. C. As vítimas identificadas na denúncia ou queixa e as testemunhas do processo criminal terão suas qualificações lançadas no sistema informatizado oficial, ainda que derem conta de coação ou grave ameaça e pedirem para não haver identificação de seus dados. Aqui, no caso, a vítima não quer que divulgue seus dados e mesmo assim vai divulgar? Não. Né? Aqui no lugar do A, antes do ainda, você inclui aqui, ó, exceto quando vai ser lançado, exceto quando derem conta de coação ou grave ameaça para não haver a identificação dos dados. Então aqui, letra C está errada também. Letra D, os servidores de ofício de justiça deverão se adaptar continuamente às evoluções do sistema informatizado oficial, utilizando plenamente as funcionalidades disponibilizadas para a realização dos atos pertinentes ao serviço. Este é o gabarito, vai de acordo aí com o artigo 47. Vamos para a próxima questão. Nos termos de que está consignado expressamente nas normas da Corregedoria Geral da Justiça, do Tribunal de Justiça de São Paulo, os documentos desentranhados dos autos poderão ser substituídos por... Então, aqueles documentos que por algum motivo tem que sair dos autos, né? Tem que tirar do auto. O que vai fazer? Cópia simples. Eles podem ser substituídos por cópia simples. Vai de acordo aí com o artigo 170. O desentranhamento de peças e de documentos facultada a substituição por cópia simples poderá ser requerido pelo interessado ou determinado de ofício pelo juiz. Próxima questão. Então, essa aqui já para finalizar, na hipótese de os processos correrem em segredo de justiça, de acordo com os dispostos nas normas da Corregedoria Geral de Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o seu exame cartório será restrito. Então, aqui vale lembrar o seguinte: quando é segredo de justiça, é um processo muito restrito. Então, só quem vai ter acesso a esse processo serão as partes envolvidas nessa situação e os procuradores, os advogados envolvidos no processo. Ninguém mais de fora vai ter acesso a isso. Artigo 160. Na hipótese de os processos correrem em segredo de justiça, o seu exame em cartório será restrito às partes e a seus procuradores devidamente constituídos. Letra C é o gabarito. E por hoje é só. Terminamos aqui as normas da Corregedoria para você ter ideia. Estamos na metade dos estudos de leitura e exercício. Agora a gente vai passar da metade. E vamos, a partir do próximo vídeo, fazer a leitura do direito processual civil. Depois a gente vai, responde questões também. E aí vai indo. Quando for ver, já terminou tudo. Quando a gente terminar todas as leituras, fazer os exercícios, aí é só pauleira, só exercício direto. Aí vai ter exercício
de direito de todo, né? De toda a parte de direito do edital. E aí também vai ter exercício de informática. Dá tempo, Rogério? Dá tempo sim, vai dar tempo. Tenha fé. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!